minutos. O ano que passou foi marcado por guerra comercial, conflitos e decisões que impactaram o mundo inteiro. O ano de 2025 foi marcado na área internacional, principalmente pela questão do tarifaço imposto pelos Estados Unidos a vários países, o vai e vem do cessar-fogo na guerra entre Israel e Hamas, a intensificação das conversas, das discussões de um acordo entre Mercosul e União Europeia e a guerra entre Rússia e Ucrânia, que começou em 2022 e muita dificuldade para se chegar a um acordo. Nós estamos recebendo aqui no Jornal da Itatiaia, para essa entrevista especial, o professor de Relações Internacionais da PUC Minas e de Geopolítica da Academia da Polícia Militar, Dani Zaridini. Professor Dani, bom dia, obrigado pela presença mais uma vez. Prazer é todo meu, Eustáquio. Bem-vindo, professor, obrigada pela presença. Prazer é meu, Kátia. Professor, em relação ao tarifaço inicialmente, quando o presidente Donald Trump anunciou, houve aquele clamor no mundo, vamos dizer assim, mas depois ele voltou atrás em relação a vários países, reduzindo ou isentando do tarifaço, inclusive no Brasil. Foi mais uma cortina de fumaça? Foi mais uma questão de falácia do presidente Donald Trump? Ou ele queria mesmo, ou quer mesmo proteger a economia dos Estados Unidos? O Trump, ele é um negociador do ramo imobiliário nos Estados Unidos. É um negociador experiente e famoso. E quem lê os livros do Trump, que está aí disponível em várias livrarias digitais, vai perceber um perfil muito claro da maneira como ele lida com essa realidade, né? Ele sempre gosta de um tom duro, pesado, forte na negociação. E logo depois, ele vai criar as condições para ganhar alguma coisa em troca. Então, eu vejo que ele tenta repetir um pouco essa prática na política internacional, no âmbito da diplomacia, que ele tem utilizado com frequência no ramo empresarial, no ramo imobiliário. Só tem uma diferença, né? Que as relações internacionais, elas não se resumem a uma negociação imobiliária. Mas, de todo jeito, ele tem uma tarefa realmente muito complicada, sabe, Eustáquio e Kátia? Nos últimos anos, o crescimento da China foi enorme. E ela ocupou espaços muito sensíveis para os Estados Unidos. E o que o presidente Trump faz agora é dar um choque. É um choque nesse mundo para ver se ele consegue, de alguma forma, reverter alguns processos e tentar manter a posição dos Estados Unidos como uma grande potência hegemônica, não só no campo militar, que é indiscutível, mas também no campo comercial e econômico. Na avaliação do senhor, quem teve mais êxito, Donald Trump ou os países alvos do tarifaço? Olha, em vários casos, os Estados Unidos teve vantagens evidentes. Na Europa, no Sudeste Asiático, mas em outros casos ele não obteve o ganho que ele esperava. Como, por exemplo, na China e no Brasil. No Brasil ele não obteve o sucesso que ele esperava obter. Uma questão muito simples. O Brasil mantém uma política comercial muito forte no mundo inteiro, uma prática de multilateralismo clara, que é da nossa tradição de política externa. E o tarifaço fez com que o Brasil reforçasse outros mercados, encontrasse outros caminhos. A carne não foi para os Estados Unidos, mas foi para o México, não é? A soja não foi para os Estados Unidos, mas foi para a China, sem contar países africanos e da Ásia. E isso foi sentido justamente pela química que depois o presidente Trump vai encontrar com o Lula. Na verdade, a química não é uma química pessoal, só pessoal, né? É mais uma fábula. Na verdade, isso é o impacto que as decisões que o Brasil tomou gerou na política doméstica americana. Professor, agora falando em conflitos, em guerras, Israel e Hamas. Houve um anúncio de cessar-fogo, aí todo mundo falando, nossa, a guerra acabou, mas depois desse anúncio de cessar-fogo, houve ataques de ambos os lados. Por que esse vai e vem na guerra entre Israel e Hamas? Tão difícil quando a gente pensa conflitos internacionais, porque a possibilidade da paz real ocorre quando um lado é muito mais forte do que o outro lado, ou quando os dois lados sofrem os custos enormes daquele problema. No caso palestino-israelense, nós temos um lado muito mais forte do que o outro, que é Israel com relação ao Hamas, mas o Hamas consegue ainda criar problemas para Israel. Só que tem um elemento adicional aí. Estados Unidos apoia de maneira muito direta Israel. E essa mão solta que Israel tem, ele aproveita essa mão solta que ele tem para poder agir.
E isso acaba gerando brechas. Brechas em que Israel ataca, brechas que o Hamas ataca. E quem é o principal, vamos falar assim, quem mais quer que esse conflito acabe logo? Os Estados Unidos e o Hamas. Israel conseguiu um ganho impressionante ano passado e esse ano, principalmente esse ano, contra o Hezbollah, contra o Irã, contra o Iêmen e, de certa forma, contra o Hamas também. Então ele aproveita esse momento para poder buscar mais ganhos relativos. Só que isso põe em xeque uma trégua, né? Um cessar-fogo que é muito importante para a estabilidade regional, que os árabes todos querem, que a União Europeia quer, que os Estados Unidos quer, e por isso que é tão sensível esse momento, né? Os Estados Unidos reforçam a necessidade de ir para a segunda fase do cessar-fogo, que pode acontecer nas próximas semanas, mas Israel ainda tenta obter ganhos relativos contra o Hamas. Só para a gente concluir nesse tópico Hamas e Israel, o que a gente pode entender, professor, como ganhos relativos? Entre esses ganhos relativos estaria, por exemplo, Israel se consolidar como líder regional, o próprio presidente Benjamin Netanyahu? Eu vejo como ganhos relativos a tentativa de enfraquecer ainda mais o Hamas. E de tentar enterrar de todas as formas a possibilidade de um Estado palestino. Então Israel não quer um Estado palestino. Esse governo, não falar Israel, esse governo não quer um Estado palestino nem pintado de ouro. Mas a solução para o problema, ao meu ver, perpassa em médio e longo prazo pela criação de um Estado palestino. E assim é a visão da União Europeia, assim é a visão de boa parte da política americana, do mundo árabe como um todo. Então eu vejo que eles tentam alcançar ganhos para poder jogar para frente o máximo a possibilidade, esse governo israelense, de um Estado palestino poder existir. Professor, e por que tanto tempo em relação a conflitos também, para chegar a um acordo entre Rússia e Ucrânia, nessa guerra que começou em 2022? Olha, a situação ali é muito triste, porque nós sabemos o papel da Ucrânia no equilíbrio de poder entre Estados Unidos e Rússia, entre Ocidente e Oriente. E aquela guerra não poderia ter continuado como ela continuou desde 2022. Eu estou dizendo uma coisa dura. Por quê? Porque a Ucrânia sempre teve um papel de Estado que vai receber as ondas de choque do mundo ocidental e do mundo oriental. E por que a guerra nunca acontecia antes? Ela nunca acontecia antes porque ou um presidente ucraniano recuava, que era mais favorável à Rússia, ou um presidente ucraniano que era mais favorável ao Ocidente recuava e um novo presidente era escolhido. No governo Biden isso não aconteceu. Essa guerra ganhou uma proporção muito grande. O realismo político não foi, digamos assim, o ponto crucial da maneira como o presidente Biden compreendeu aquela guerra, e hoje ela se transformou numa guerra muito difícil para a Europa, muito difícil para a Rússia, que é um impasse. Eu vejo que a Ucrânia vai perder 25% do seu território para que seja garantido a ela a possibilidade dela ser parte da União Europeia, OTAN jamais, mas União Europeia, e garantia de que ela poderá ter uma vida próspera sem a parte que é mais ligada à Rússia. Professor, para a gente poder dar uma passada em outros conflitos que o mundo parece não dar tanta importância. Sudão, por exemplo. Muito triste, né? Porque o Sudão é um país muito importante que foi segmentado com o Sudão do Sul e o Sudão. Hoje, o problema maior é com o Sudão propriamente dito. Nós temos 2 ex-aliados, né? O presidente e um responsável por uma força militar oficial do Sudão que brigaram e começam a disputar o controle do país, e que nós observamos centenas de milhares de pessoas morrerem no Sudão, principalmente na região de Darfur, em razão de uma disputa política. E o mundo não vê esse conflito. Por quê? Porque ele não impacta na política internacional. Ele não impacta diretamente nos interesses dos Estados Unidos, ou nos interesses da Rússia, ou nos interesses da União Europeia. Ele é invisibilizado por conta disso, e isso é muito triste. Porque nós temos centenas de milhares de pessoas refugiadas, mortas, mas como isso não impacta, como impacta o conflito palestino-israelense, como impacta o conflito ucraniano, né? A prioridade de solução,
de interesse para resolver aquele conflito é muito menor. Nós temos um outro conflito também, Bangladesh e Tailândia, que está acontecendo agora, né? E Estados Unidos e Venezuela, professor, com os ataques dos Estados Unidos a embarcações alegando tráfico de drogas. Mas está envolvida a questão do crime organizado mesmo ou é um interesse econômico pelo petróleo? Eu vejo que tem um problema que é ligado ao crime organizado, mas o problema maior é outro, Eustáquio. A Venezuela possui a maior reserva de petróleo do mundo. É na Venezuela. E a Venezuela tem todo o interesse em fazer parte dos BRICS. E hoje o Brasil é uma potência mundial que faz parte dos BRICS. A briga do presidente Trump não é com o narcotráfico. A briga é fazer a América grande de novo, trazer a América do Sul para a zona de influência dos Estados Unidos. Então, refazer a ideia de América para os americanos, tirar a China daqui. Então, eu vejo que o papel hoje dos Estados Unidos é como que eu vou trazer de volta a América do Sul para a zona de controle dos Estados Unidos. Então, é muito mais complexo. E como que uma negociação entre Mercosul e União Europeia pode também deixar alguns atores de bom ou mau humor? Eu acho que Mercosul e União Europeia ainda é melhor para os Estados Unidos do que a América do Sul e BRICS. Porque BRICS significa a liderança chinesa aqui dentro da América do Sul. A relação Mercosul-União Europeia significa o Brasil ainda no hemisfério ocidental, sob a batuta dos Estados Unidos e da União Europeia. É bom para nós esse acordo. Há 25 anos nós estamos negociando esse acordo. Ele é muito interessante para a gente. Tira um pouco a influência dos Estados Unidos, mas mantém ali a relação com a União Europeia. Mas a maior preocupação dos americanos se chama BRICS-China. E a luta contra a Venezuela é porque a Venezuela está no Caribe, de frente da zona mais importante que os Estados Unidos têm na América, que é o Caribe. E como que os americanos vão trazer de volta a América do Sul na sua política de Big Stick? Lembra da política América para os americanos, doutrina Monroe, né? A política do porrete, né? Do Big Stick, é um pouco isso que nós estamos vendo agora na América do Sul. Nós conversamos no Jornal da Itatiaia de hoje, entrevista especial com o professor de Relações Internacionais da PUC Minas e de Geopolítica da Academia da Polícia Militar, Dani Zaredini. Professor, obrigado mais uma vez pela contribuição, um ótimo dia e um ótimo 2026 para o senhor. Muito obrigado, Eustáquio, prazer é todo meu. Obrigada, professor, mais uma vez. Obrigado, Kátia.